Agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer para armazenar um vetor na memória. Uma memória que é endereçada a bytes. Então, os vetores eles são armazenados de formas contíguas na memória. Ou seja, todos os elementos de um vetor eles são armazenados em endereços consecutivos para facilitar a manipulação do dado. No momento que você começa a ler o primeiro elemento, você consegue já ler os demais elementos de um determinado vetor. De uma forma genérica, como é que a gente consegue determinar o endereço de um elemento do vetor? Supondo que cada elemento do vetor ele vai consumir tam bytes e que o vetor ele esteja armazenado no endereço base, representado aqui com base, então o iésimo elemento do vetor ele vai ser armazenado em quais endereços? Ele vai ser armazenado simplesmente no endereço da base, mais a quantidade de bytes utilizado pela posição i, que a gente representa pelo o tamanho de cada elemento vezes i. E a quantidade de bytes que esse elemento i vai consumir na memória vai ser igual até ele chegar ao próximo elemento, o elemento i mais 1. Então, qual que é o endereço do elemento i mais 1? A gente calcula da mesma forma, vai ser o endereço base do vetor, mais o tamanho de cada elemento vezes o próximo elemento. Então, esse cálculo a gente vai ter o endereço do elemento i mais 1, para a gente saber qual é o último byte do endereço i, a gente vai estar fazendo essa subtração aqui, esse menos 1. Então, aqui a gente vai ter exatamente a quantidade de bytes consumido pelo elemento i de um vetor. Então, por exemplo, quais seriam os bytes do primeiro elemento onde o i é igual a 0? Então, basta a gente substituir na fórmula. Então, com i igual a 0, a gente vai ter o valor base mais 0 vezes tam. Então, como 0 vezes tam é igual a 0, o primeiro byte do elemento i igual a 0 seria o byte base, e ele viria até o endereço base mais 1 vezes tam menos 1. Então, o primeiro elemento ele estaria armazenado no endereço base até o base mais tam menos 1. O segundo elemento, ele estaria no base mais tam até o base mais 2 vezes tam menos 1, e assim sucessivamente. E o décimo elemento do vetor, que é quando o i é igual a 9, ele seria armazenado nos bytes, que vai de base mais 9 vezes tam até base mais 10 vezes tam menos 1. E assim sucessivamente. Aqui a gente vai ter um exemplo de como que seria armazenado o vetor v com 3 posições, com os valores 9, 8 e 1. E nesse exemplo, a gente vai estar considerando que a base do vetor vai estar alocada no endereço 0 e que a memória ela é little end. Então, como é que seria a organização na memória? O primeiro elemento vai começar no endereço 0, onde o byte menos significativo vai ser armazenado no menor endereço. Então, o valor 9, então reparem que ele vai estar aqui no endereço 00, e aí aqui ele vai ter os 4 bits já armazenados, e consecutivamente os próximos endereços vão armazenar os próximos elementos do vetores. Então, o segundo elemento do vetor vai seguir a partir do endereço 4, armazenando o valor de 8, e o terceiro elemento do vetor vai seguir a partir do endereço 8, e assim por diante. Então, dessa forma que são armazenados os vetores na memória, em endereços contíguos.